Então, dentro disso, inúmeros conceitos matemáticos foram evidenciados ao longo do filme. E esses conceitos, eles trouxeram à tona conceitos muito próprios que a gente também utiliza na educação básica. Por exemplo, para conseguir calcular a trajetória do homem ao espaço, essa primeira ida, né, do homem ao espaço, o Hal Harrison, ele já indica para Catherine que ela precisa calcular a trajetória do homem para ele chegar no espaço. E aí eles começam a falar dos processos de Gram-Schmidt. Os processos de Gram-Schmidt são algoritmos, né, para obter a base ortogonal, seja ele para transformar em qualquer base. E aí vem à tona a questão do algoritmo de ortogonalidade. E aí a Catherine faz várias relações matemáticas, ali nesse trecho do filme, que nos remete à questão dos conceitos matemáticos que são abordados em sala de aula, que é, por exemplo, os conceitos de vetores, os conceitos de matrizes, os conceitos de trigonometria que a gente atinge na educação básica, né? Como as áreas, as trajetórias, os gráficos, né? E também ela relaciona com as coordenadas euclidianas. E este método, de uma forma geral, ao longo do filme, ele traz alguns conceitos que nos permitem identificar a matemática aí, como este método, principalmente as coordenadas euclidianas, é para transformar esses vetores, esse conjunto ortogonal de vetores, em um espaço vetorial para que eles pudessem calcular, né, a trajetória deste homem para chegar à Lua. Então, esses conceitos matemáticos são abordados ao longo do filme e também nós conseguimos visualizar outros além desses. E aqui eu destaco, então, uma frase muito importante e eu acho muito interessante o que eles trazem, que o Hal diz o seguinte: não preciso de garota tão inteligente quanto a calculadora. Neste momento, ele já mobiliza que a calculadora, que o algoritmo, eles têm. Eles precisam de alguém que pense além disso. E a matemática é exatamente isso. Quando a gente tem um problema, uma situação, um problema a ser resolvida, nós precisamos pensar fora. E aí o Hal traz uma frase mais importante ainda, que eu destacaria como uma das frases mais impactantes do filme, e ele diz o seguinte: o que eu peço para vocês e todos naquela sala, os meus gênios, todos os engenheiros que faziam parte daquele grupo de lançamentos e pousos, é para olharem além dos números, ao redor deles, através deles, por respostas a perguntas que ainda não sabemos. Matemática que ainda nem existe. Isso é muito forte dentro da matemática. Por quê? Porque quando a gente desafia um estudante, um aluno a resolver uma situação, um problema, nós estamos pedindo exatamente isso para ele. Que ele pense além, com o que ele já sabe, mas como ele pode chegar à solução. E aí ele completa e diz o seguinte: sem este pensamento, nós não iremos a lugar nenhum, vamos ficar no chão, não iremos ao espaço, nem circularemos o espaço. Com certeza não tocaremos a Lua. E aí ele traz muito reflexivamente a questão: na minha cabeça, nós já estamos lá. Quando ele fala isso, me vem muito fortemente a questão do professor de matemática, seja ele de qualquer que seja a área, né? Mas o professor, ele sempre está lá. Quando a gente planeja, quando a gente busca, quando a gente evidencia um conteúdo a ser ensinado, uma competência, uma habilidade que a gente quer que o estudante desenvolva, que ele aprenda, nós, professores, já estamos lá. Nós já pensamos lá no ponto final, como ele vai chegar. E aí nós temos que traçar a trajetória desse aluno. Como ele vai chegar naquele conteúdo, como ele vai desenvolver aquela habilidade. Porém, esta frase, ela deu um impacto tão grande, porque a matemática traz todos esses aspectos, que a gente precisa pensar fora da caixa, pensar além. E isso nos remete também, e principalmente, a outros conceitos matemáticos que o filme aborda.